Virgem, já vou avisar aqui, tá? A leitura de vocês, ela tá bem, vamos colocar assim, impactante na mensagem que veio, porque grande parte da leitura veio canalizada pela energia de uma pombagira, tá? E a energia dessa pombagira na leitura de vocês está falando muito de proteção, está falando muito de justiça, muito de pombagira e Exu atuando em conjunto, né, pelo teu bem. Só que tá um pouco desafiadora a mensagem, né, porque tá tocando em pontos assim que faz entender que uma guerra aí, né, tá acontecendo em nome da tua proteção e que agora essa pombagira e esse Exu vai fazer o que tem que ser feito. Né, grande parte da leitura de vocês foi tomada por essa energia de uma pombagira canalizando, falando o que tem que falar, né? E depois tem outros pontos relacionados ao emocional de vocês. Sugiro que vocês vejam a leitura com calma e tranquilidade, né? Porque o que é para você nem sempre vem no começo, às vezes vem no meio, vem no final. Sejam todos bem-vindos. Olá, Virgem, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade. O que Virgem precisa saber nesse momento? O tridente, realização, força espiritual, aterramento de energia. O cruzeiro, fé, oração, cruzeiro das almas. Tranca-ruas, guardião, sabedoria, energia masculina. Virgem, a mensagem de vocês ela veio mais pela intuição aqui. Toda mensagem tem um lado intuitivo, né? Mas essa veio muito puramente intuitiva, porque eu estou sentindo aqui de não considerar as palavras que tem nesse oráculo, mas sim considerar a força dos símbolos. A mensagem está vindo pela energia que os símbolos estão despertando e não tanto o nome das cartas. E essa mensagem de vocês eu tenho que passar assim. O negócio é o seguinte, deixa eu só ver uma coisa aqui pra ter certeza que eu não tô sentindo besteira. Ai, ai, Padilha do Cabaré. Que mensagem maravilhosa, gente do céu. Eu falo perante o assentamento da minha pombagira que está aqui na minha frente. E para quem sabe, o assentamento de uma pombagira é o elo direto com a falangeira principal das pombagiras, que também traz a conexão com a falangeira específica de cada médium. É um contato direto com a egrégora da pombagira num todo. Né? Pelo menos essa é a forma como eu trabalho. O que aconteceu? Na hora que surgiu o tridente aqui de pombagira, na hora que eu olhei o tridente, veio na hora, assim, veio como se fosse um embaçamento sobre as palavras. Tipo assim, não é para considerar a palavra, considera o que o símbolo vai despertar. Aí depois que veio esse tridente, vem o cruzeiro das almas, porque o tridente é o poder da pombagira, é onde ela se afirma, é o símbolo do poder dela. Aí veio o cruzeiro das almas. O cruzeiro das almas, ele é um portal espiritual. Aí vem tranca-ruas. Depois vem Cruzeiros das Almas.
tranca-ruas das almas. E foi me abrindo. Só que, na hora que eu olhei pro tridente, eu ia falar desse tridente como um tridente de Exu. Aí que veio a intuição. Não, esse tridente continua sendo de Pombagira. Não é porque tranca-ruas das almas aqui, tá aqui que vai deixar de ser de Pombagira. Aí eu tiro pra clarear, aparece quem? Padilha do Cabaré. Virgem, é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo na vida de vocês, tá? Mas tem uma pombagira aqui que está trazendo a mensagem, e essa pombagira é uma pombagira que ela manda, é ela que dá o comando para algum Exu agir. Algum Exu agir. A energia aqui é essa, e só vocês vão entender o que isso quer dizer e porque as coisas têm que ser assim. É com vocês. Tá? Não é comigo. Para entender isso daqui. Os detalhes não estão me revelando. Tem um Exu que vai começar a corrigir na tua vida. Tem um Exu que foi liberado aqui. Tá me abrindo até um ponto. Tranca-rua, seu bode deu um bel, rebentou cerca de arame, estourou o portão de ferro. Porque tá me vindo essa energia de uma porta que foi aberta e um Exu saindo com muita força dessa porta. Tem um Exu que foi liberado aqui. Uma porta foi aberta, um portal foi aberto do plano espiritual para o plano material, e nesse portal um Exu saiu. E saiu com essa força. Seu bode deu um berro, arrebentou cercado de aroma e estourou o portão de ferro. Ou seja, tem um Exu aqui. E sendo tranca-ruas das almas, tem um Exu que ele vai pôr para arregaçar em alguma situação aí. Fazendo o que tem que ser feito. Fazendo o que tem que ser feito. Tá? Ou seja, tem um Exu aí que ele vai pôr pra... Vocês sabem o que eu quero dizer. Ele vai pôr para arregaçar em alguma situação aí que precisa ser resolvida. Só que, não bastando esse Exu sair, quem é que está mandando ele? É uma pombagira. Aí o buraco vai ficar bem mais embaixo. Porque se uma pombagira tá falando para um Exu, vai lá e faz... Enfim, eu não vou julgar aqui se o masculino é melhor que o feminino dentro da questão de Exu de Pombagira, porque todos são complementares, mas Exu é como se fosse o poder de ação. Pombagira é o cérebro. Quando os dois estão unidos, não tem quem possa. Entende? Enquanto o Exu tá ali, ó, batendo de frente, indo fazer o que tem que ser feito, abrindo caminho, batendo de frente, vencendo demanda, quebrando perna de inimigo, Exu tá ali se movendo. Pombagira tá no trono, administrando. Não que Pombagira não bata de frente, Pombagira também guerreia. Mas quando a gente vai ver uma questão de hierarquia de feminino e masculino dentro de Exu e Pombagira, a gente percebe o seguinte: Exu é ação e movimento, a Pombagira é o cérebro. Se os dois estão alinhados, daí já era mesmo, entende? Aí já era mesmo. Ou seja, a Pombagira tem um poder de... Enfim, eu não vou entrar muito fundo nesses pontos aqui. Mas tem um Exu aí que vai pôr pra quebrar, e esse Exu, ele tá sob as ordens, ele está sob a direção que uma pombagira está dando, ou seja, esse Exu, ele está atuando, mas acima dele, em volta dele, tem uma pombagira vendo tudo e usando toda a inteligência, toda a sabedoria de uma pombagira. E a inteligência e a sabedoria de uma pombagira envolve muita astúcia. E se necessário for, veneno, o quanto necessário for. Pombagira guerreando com a força de um Exu sob o comando dela, não tem ali só força de ação. Tem muita inteligência e esperteza. É um ditado que eu criei, e não estou dizendo que esse ditado ele deve ser absoluto quando o assunto é Exu e Pombagira. Eu senti esse ditado uma vez e eu acredito muito nisso. Em algum ponto, em algum momento, quando o assunto é Exu e Pombagira, em algum ponto, em algum momento, não estou falando sempre. Se tem que tomar cuidado com o Exu, quando tem Pombagira no meio, o cuidado ele tem que ser multiplicado por 1000.
Porque Exu, ele pega um machado e dá uma machadada só. Pombagira, ela amarra, ela tortura, ela vai gargalhar até o mal virar pó. E ela vai assistir, dando risada. Pombagira, quando entra numa questão de proteção, de guerra, meu bem, Exu, ele resolve do dia pra noite. Pombagira não, ela quer ter o prazer de tirar pedacinho de pele por pedacinho de pele até o mal aprender e virar pó. Não estou falando que a questão é absoluta. Não estou falando que Pombagira sempre age assim e que a questão de hierarquia de Exu e Pombagira sempre é assim. Mas tem pontos que a coisa é assim. Né? Pombagira tem uma coisa meio quando ela tem que lidar, guerrear contra o que é mal, contra o que é maligno, ela tem uma coisa uma personalidade meio sádica, sabe? É perigoso o negócio aqui. É perigoso. O que tem de sedutor e de beleza tem assim de... Meu Deus. Eu tô sentindo essa força aqui, tá? Virgem. A porta foi aberta aí, um Exu saiu, e esse Exu, ele saiu com uma pombagira falando, vai lá. Agora tu vai e resolve. É como se essa pombagira estivesse só observando uma situação ali durante muito tempo, só observando. E a pombagira tá ali, assistindo a situação, dando chance, avisando. Isso daqui é sobre inimizade, tá, gente? Isso daqui é pra estar nesse nível de linguagem que tá vindo. Isso daqui é coisa de proteção. É coisa de proteção. Isso daqui é para lidar contra alguma coisa negativa que está vindo para vocês. É como se Pombagira estivesse ali olhando, só observando. Agora chegou no ponto onde ela abriu a porteira e soltou o dragão. Se chegou nesse ponto, é porque não vai ter mais conversa. Agora a coisa vai ser resolvida. Tem uma situação que vai ser resolvida aqui. Escreve o que eu estou falando. A sincronicidade com a qual essas cartas saíram, na hora que eu vou confirmar, para entender se é uma pombagira que está por trás de tudo isso, aparece Padilha do Cabaré. Gente, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Tem um assunto problemático na vida de vocês que vai ser resolvido agora. Vai ser resolvido. E se esse assunto problemático estiver ligado a pessoas, quem estiver gerando esse problema para vocês, vocês vão ver essas pessoas se enrolarem de um jeito. Vocês já viram um gato brincando com um rato? Quando o gato vai comer o rato, só que o gato ele não come o rato, ele fica meio brincando ali, né? O gato vai pra lá, ele vai pra cá, ele dá um tapinha, não sei o que, tipo, ele brinca. Vocês vão ver inimigo de vocês sendo esse rato. Tem uma energia aqui, eu tô sentindo a energia da entidade aqui, tá? E essas cartas me abriram uma canalização. Eu tô sentindo a energia da mentalidade da entidade aqui. É uma coisa bem assim. Quem vai brincar agora é eu. Tem pombagira dizendo isso. Quem vai brincar agora sou eu. E vai brincar com o Exu junto com ela, ordenado por ela. Não estou dizendo aqui que um Exu é melhor que pombagira, que uma pombagira é melhor que Exu. Mas o que está se mostrando aqui, por algum motivo, foi necessário que as coisas chegassem nesse ponto, de que a energia de potência de um Exu estivesse sendo administrada pela energia de uma mulher pombagira. A energia de um homem sendo administrada por uma energia de uma mulher. De um Exu administrada por uma pombagira. E eu tô sentindo isso daqui. Quem vai brincar agora sou eu. E a história vai ser assim. O mal aí vai ser como se fosse um ratinho na mão de um gato que vai jogar ele pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra só na hora que cansar dar o bote final. Enfim. Gente, perdoe-me, Exu e pombagira, se eu estiver falando besteira, tá? Eu não tô falando, porque assim, a vingança é um sentimento muito pobre, é um sentimento muito
A vingança é um sentimento muito pobre, é um sentimento que, pelo menos para nós humanos, é muito tóxico de ser administrado. Mas vocês já ouviram, por exemplo, algumas doutrinas espirituais que colocam, às vezes, um contexto de ira divina, de vingança divina, e não sei o quê? É como se... Eu vou falar aqui na frente do meu assentamento. Perdoe, Pombagira, se eu estiver falando besteira. Talvez eu não esteja achando a palavra certa, mas eu tô sentindo uma energia de uma pombagira se vingando aqui. Eu tô sentindo uma energia de uma pombagira se vingando. Como se alguém tivesse cuspido na cara dessa pombagira. Tipo, eu quero ver o quanto você é gostosa. Aí ela silenciou, ficou quieta e agora ela vai mostrar que ela é gostosa, sim. O negócio vai pegar fogo aqui, virgem. O barato vai pegar fogo aqui. Escreve o que eu tô falando. Observa a tua vida aí e algum mal que seja na tua vida. Se proteja, tenha inteligência, se blinde. Mas observa aí o que um Exu, uma pombagira vai aprontar em nome da tua proteção. E quem tá no comando é ela, tá? Quem tá no comando é ela. E a gente sabe muito bem, quando o assunto é feminino e masculino, aonde a inteligência real reina. Aonde a inteligência suprema reina. Tanto que a deusa da guerra, que era a deusa da guerra através da inteligência, a quais soldados reverenciavam, era uma mulher, Atena. No hinduísmo, as deusas que arrancam a cabeça dos demônios quando nem os deuses masculinos conseguem dar conta, são deusas que nascem da energia de Shakti, o princípio feminino. O bicho vai pegar aqui. Nossa, minha cara esquentou. Tô quente. Tô quente com a energia aqui. Vamos lá. Essa mensagem, gente, pelo nível que veio, não sei para quantas pessoas servem, mas tinha que vir. Mas tinha que vir. Três de espadas. Rei de copas. Dois de paus. Aqui tem duas mensagens, uma falando sobre alguém externo a vocês, me abriu as duas, e outra falando sobre os sentimentos de vocês, tá? Quando o assunto é o sentimento de vocês, essa mensagem está vindo como um alerta. Então, primeiro ponto, Virgem. Falando sobre alguém externo, aqui tem um rei de copas. E esse rei de copas, com dois de paus, é como se tivesse alguém aqui te observando. E aqui só tá... Peraí, deixa eu ver. O que é isso? Fale mais. Quatro de copas. Esse quatro de copas, ele tá me trazendo uma energia de a pessoa fazendo isso por um tédio, como se a pessoa não tivesse algo que a animasse na vida dela, entende? Então é como se tivesse alguém aqui te observando, com esse rei de copas, e pode ser uma pessoa cheia de questões emocionais com você, tá? Pode ser, eu não vou aqui falar se é certo ou errado, é como vocês entenderem, mas é como se fosse alguém aqui com o rei de copas que já se apaixonou por você, que nutre algum sentimento por você, ou alguém que na tua vida pode ter sido um verdadeiro ou uma verdadeira,
uma pessoa manipuladora emocionalmente falando, mas é como se essa pessoa estivesse te observando demais. Mas essa pessoa te observa demais é porque na vida dela, ela não tem algo para se ocupar. Porque no 4 de copas existe tédio. Entende? Existe tédio, as coisas perdem a graça. Então é como se na vida dela ela não tivesse algo que a anime, que a coloque para cima, que a motive. Então é meio como se ela criasse um certo tipo de entretenimento ao ficar observando a tua vida. Ficar te fuçando, te observando, meio que nutre o emocional dela. Entende? E é uma pessoa que pode ser uma pessoa muito vaidosa, tá? Só que assim, esse 3 de espadas tem algo que vai dar ruim pra essa pessoa, tá? Esse negócio aí. Dela tá te observando demais. Dela tá, ao invés de focar na vida dela, tornar a vida dela uma vida interessante para ser vivida, ela fica de olho em você. Às vezes te olhando como um objetivo, como uma meta. Esse 3 de espadas coloca aqui essa pessoa passando por alguma questão de dor e você sabendo disso, tá? Algum aprendizado, tipo, é como se ela tivesse uma obsessão em você aqui e você vai ver ela tendo um aprendizado doloroso com essa obsessão que desenvolveu em você. Quando o assunto são suas emoções, né? Ou seja, quando esse rei de copas é você, Virgem, não faça nada na tua vida, tá? É muito necessário aqui que você saiba viver, sem colocar muita força emocional nas situações. Porque esse rei de copas aqui, ele não está vindo como uma maestria emocional, ele está vindo como uma potência de sentimentos muito grandes. Ele está vindo quase como um sentimento que invade tudo e permeia tudo, e você olha todos os seus passos, todos os lugares onde você quer chegar com uma carga emocional muito forte. Às vezes sabe, tá vindo meio como uma coisa meio... Esse aí de copas tá negativo, tá? É meio como se fosse um certo afogamento emocional quando o assunto são planos, projetos. Então tá mostrando você criando muita expectativa sobre coisas que você quer alcançar. O problema é o que, Virgem? Essa coisa de tudo que você olha, todo lugar que você quer chegar, você coloca muita carga emocional nisso, antes de estar vivendo uma conquista, vai fazer com que você sofra decepções. Entende? Vai fazer com que você sinta que a sua energia foi jogada fora. Por exemplo, você sabe que você quer chegar em um lugar na vida, você quer conquistar tanto de dinheiro, você quer bater algumas metas, etc e tal. Você sabe o que tem que ser feito, os passos têm que ser dados. Economize o emocional. Deixe para permitir o teu emocional invadir quando você tiver uma conquista para você comemorar. Não dê os passos já imaginando, conquistando tudo e vivendo aquilo como se não sei o quê, porque às vezes acontece um problema no meio do caminho que é imprevisível, que faz parte da vida, e como você nutriu muita emoção, você vai abaixo. Quando alguma coisa imprevisível acontece. Por mais que você tenha qualquer planejamento certeiro para chegar em qualquer lugar na vida, todo mundo que tem um planejamento sempre vai ter que lidar com, às vezes, uma necessidade de remanejar esse planejamento, fazer alguma mudança de planos ali no meio do caminho. Faz parte. Entende? Faz parte. É isso que eu tô sentindo para dizer sobre o emocional de vocês. Quando o assunto for ainda chegar a algum lugar, ainda alcançar alguma coisa, deixe para viver felicidade, ativar o teu emocional, soltar o teu emocional quando você conquistar algo. Enquanto você não conquista, economize o teu emocional. Busque ficar feliz no teu dia a dia com o que está acontecendo no momento. Não com o que ainda nem aconteceu. É como se você estivesse dependendo de inspiração para andar.
Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou entrar em tal caminho, eu vou seguir tal objetivo só se eu estiver inspirado, inspirada. A inspiração às vezes não vem. Teve não é um meme, mas teve um áudio que o povo estava usando muito no Instagram uma época para colocar em alguns vídeos, que era um áudio que falava assim, mais ou menos, no longo prazo eu não perco. No longo prazo eu conquisto, eu venço. Por quê? As pessoas só fazem aquilo que estão motivadas a fazer. Eu não preciso de estar motivado, eu faço o que tem que ser feito. Eu faço o que tem que ser feito não gostando, eu faço o que tem que ser feito sem ânimo, eu faço o que tem que ser feito, sabe? Se você fica esperando um estado ideal de prazer, de contentamento, de felicidade para fazer o que tem que ser feito, você fica dependente de um sistema humano seu que cada hora está de um jeito diferente. Agora, se você simplesmente entende o que tem que ser feito e faz o que tem que ser feito, sem ficar esperando se sentir bem por isso, aí esse 3 de espadas vira um aprendizado e não uma dor. Agora, se você segue seus passos dependente sempre de estar bem para fazer o que tem que ser feito, para seguir em frente, inevitavelmente você vai ter muita frustração. Enfim, não é matar o emocional, não é ser uma pessoa seca, é saber equilibrar com um pouco de racionalidade, sabe? Não ficar esperando com que o emocional positivo seja a base de tudo que você tem que fazer. Se você ficar esperando com que um estado emocional positivo seja a base de tudo que você tem que fazer, você vai se frustrar muito, porque até fisiologicamente é natural com que as emoções vão para cima e para baixo todos os dias, que a gente passe por flutuações. Emocional positivo depende de hormônios. Se você ficar 24 horas por dia com seu emocional positivo, extremamente positivo, sem parar, isso é doença. Porque significa que seu cérebro vai estar liberando aquele hormônio ali sem parar, uma hora vai dar ruim. Entende? Então aprendam a ter uma postura mais, em relação aos objetivos de vocês, mais agir independente de emoção. Enfim, é o que vocês têm que saber no momento. Não é que sempre as coisas vão ser assim. Nesse momento é a mensagem que vocês têm que saber. Não é que para sempre as coisas vão ser assim. As de ouros. Nossa, eu vou tirar só mais essa mensagem, que eu tô sentindo que tá muito longo aqui. As de copas. Cavaleiro de ouros. É sobre a pessoa aqui, gente, ele deu uma clareada a mais, tá? É um pouco repetitivo, mas deu uma clareada a mais. A pessoa, isso como uma pessoa externa. Só acrescentando, tinha alguém que queria algo com você aqui. Essa pessoa tinha alguma meta relacionada a você, tá? O emocional dessa pessoa estava muito relacionado aqui a ela ter alguma meta que envolveria você. Tipo, alguma coisa que essa pessoa queria conquistar junto com você, mas que de repente você precisaria aprovar, você precisaria querer estar junto. Que mostra que essa pessoa tinha... O emocional dessa pessoa estava dependendo de alcançar alguma coisa com você como meta. É nisso que essa pessoa vai se frustrar. Você vai ver uma pessoa aí que estava muito obstinada em conquistar alguma coisa através de você ter uma séria decepção. As de ouros. Já falei? As de copas, cavaleiro de ouros. Enfim, às vezes acontece. Eu me afundo, eu vou tanto na mensagem que eu até esqueço as cartas que saíram. Porém, Virgem, por mais que esteja avisando para você não depender de emoções para agir, para fazer o que tem que ser feito, é basicamente aqui não permitir que emoções te influenciem, nem negativamente e nem te deixem dependentes de estar se sentindo sempre num estado ideal de bem-estar.
né? É você saber agir dentro de uma neutralidade, dentro de uma independência emocional. Ser independente emocional não é só ser independente emocional dos outros, é também ser independente de estados emocionais para fazer o que tem que ser feito, né? Os estágios mais altos da meditação, por exemplo, quando você supera as sensações do corpo, não estão ligados a você estar em um estado emocional ou em outro. Está ligado também a você estar acima das emoções. Por mais que esteja aconselhando tudo isso aqui, esse As de Copas com esse Cavaleiro de Ouros está trazendo aqui que você vai abrir uma estrada aí, vai acontecer alguma coisa na tua vida que vai ser uma proposta não, é uma proposta do universo, não de alguém. É uma estrada profissional, né, que vai te trazer muito contentamento e muito dinheiro. E muito dinheiro, tá? Com As de Ouros. Ou seja, não é para você ser dependente de emoções, mas entenda que tem coisas na tua vida que vão te animar. Você só não pode depender, esperar, estar sempre animado para fazer o que tem que ser feito. Se a gente acorda para trabalhar e só vai trabalhar quando está feliz, a gente não trabalha, né? Não é, por exemplo, não é todo dia que eu estou brilhando internamente para estar aqui nessa mesa. Se eu ficar esperando brilhar internamente para estar aqui nessa mesa, eu praticamente não faço esse trabalho. A vida é cheia de desafio para todo mundo. Mas tem algum trabalho aqui que você vai realizar com muita satisfação, tá? Pede para você não depender de emocional positivo para fazer o que tem que ser feito, mas tem um trabalho que vai te oferecer um estímulo positivo também. Então você não está totalmente sozinho aí para se sentir bem na vida, tá? E isso vai te abrir uma nova estrada profissional. Aqui tem virginianos que vão mudar até de profissão, tá? Tem virginianos que vão mudar até de profissão. Ou seja, também um paradoxo a leitura de vocês, né? Não é bom você depender de emoção positiva para fazer nada, ficar esperando estar bem para fazer nada. Porém, tem algo que vai te estimular para você estar bem para fazer as coisas. Enfim, a questão aqui é não depender. Acho que vocês entenderam, gente. Bom, Virgem, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, pela energia e pela atenção. Gratidão.